Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Nós estamos fazendo uma nova sequência para o canal Marxismo Bárbaro. Nós vamos começar agora um debate sobre a crise sistêmica, a crise atual do capitalismo, se, por exemplo, se é a última crise, se é uma etapa final do capitalismo ou não, tá? E nós vamos debater os sinais dessa crise. Nós vamos debater a crise das classes sociais, a crise do valor, a crise ambiental, a crise moral. Nós vamos debater as crises do sistema. A gente vai ver o sistema como um todo e como ele está em crise, tá? Como é essa expressão da crise do sistema. Então hoje é a primeira aula dessa sequência e a gente vai começar o debate com uma pergunta: o capitalismo cai de maduro ou ele precisa ser derrubado de forma consciente, ou seja, ele só cai se a gente derrubar ele? Qualquer uma dessas duas afirmações tem que ser demonstrada, tem que ser bem demonstrada, inclusive. Só que na minha pesquisa eu cheguei à conclusão de que as duas estão erradas, as duas são unilaterais. Uma é objetivista, que diz que o sistema vai cair e vai vir o socialismo, e outra é subjetivista, que diz que ele só cai se a gente fizer algo. A crise ambiental, por exemplo, prova que o capitalismo pode cair levando junto a humanidade. Uma eu chamo de fetichista e outra eu chamo de relacionalista. São dois erros extremos, tá? E a verdade muitas vezes está no meio, não nos extremos. O que eu quero deixar demonstrado é que o capitalismo tem um fim interno, um limite interno, da qual ele não pode ir além, que ele tem uma história necessária. Só que não é garantido que a gente vai ter socialismo. Nós podemos ter a extinção da nossa espécie ou a nossa redução a um número pequeno, em tribos e tudo mais, depois do fim da civilização. São possibilidades. Como demonstrar isso? Nós temos 4 tipos de capital em geral. Tá? Nós temos o capital comercial, que é relacionado ao capital mercadoria. Nós temos o capital produtivo, que tem relação com o capital industrial. Nós temos o capital dinheiro, que tem relação com o capital financeiro, e nós temos o capital fictício, que eu incluo serviços, incluo fábricas automatizadas, robotizadas sem trabalho manual, e o capital fictício como ações também, como um mundo financeiro que se desloca um pouco da produção, tá? Não se desloca totalmente, mas se desloca um pouco da produção. E essa sequência que eu estou dizendo que é uma sequência lógica, né? É uma exposição: mercadoria, produção, dinheiro, né, capital fictício. É também o desenvolvimento histórico do capitalismo. O capitalismo teve uma primeira fase que foi comercial, tá? O capitalismo mercantil, em que o comércio dominava, né? A produção se desenvolvia com a ajuda do comércio e o capital a juros também se desenvolvia com a ajuda do comércio, mas era o capitalismo mercantil, comercial, que tem que ser a primeira etapa mesmo, né, do século XVI ao século XVIII, que é fazer o mundo das mercadorias. Depois veio a etapa do capitalismo industrial, a segunda etapa, que já não é o capitalismo industrial subordina a si mesmo o capital a juros e o capital comercial. Então, os três se desenvolvem, mas sob a liderança do capital industrial. No final do século XIX, vem o capitalismo, o imperialismo, né? O capitalismo financeiro, em que os bancos controlam as empresas e o comércio, em que as sociedades anônimas são muito ativas. E aí acontece esse tipo de... Vou deixar aqui o carro passar, peraí. Acontece esse tipo de subordinação, tá? E por último, desde a década de 70, a gente entrou na era do capital fictício, tá? O capitalismo pede para não ser capitalismo, vamos dizer assim. A era do capital fictício é reconhecido por qualquer teórico que veja que desde a década de 70, de 80 mais precisamente, o capital financeiro, o mundo financeiro se deslocou da produção, tá? Vale mais a pena investir
em títulos de dívida, em ações, do que no investimento produtivo, porque a taxa de lucro na produção está muito baixa. Então você investe muito mais no cassino financeiro do que na produção diretamente, tá? Porque na produção é arriscada, a taxa de retorno está muito baixa e assim o capital fictício está se inflando, tá? Uma bolha de capital fictício enorme, assim, 3 vezes o PIB mundial, tá? E isso é um destaque. O reformismo fala assim, nós temos que superar esse capitalismo financeiro e voltar ao capitalismo industrial. O problema é que nós não temos um capitalismo industrial de novo. E esse é um olhar para trás, é um olhar reacionário até. Porque a gente tem que olhar para frente, ou seja, cada etapa do capitalismo é uma etapa necessária. Nós precisamos primeiro uma etapa comercial, do capitalismo comercial, porque é o mundo do mercado que tem que se afirmar. Depois veio o capitalismo estruturalmente, gente, a produção é sempre o centro, mas nessa relação de eras, as 4 eras do capital, o capital financeiro, por exemplo, no imperialismo passa a dominar. Então nós temos 4 tipos de capitais e 4 tipos de era. Na era que nós estamos, se destaca o capital fictício, que são ações, são dívida pública e tudo mais. E se destaca os serviços, que também eu considero um tipo de capital fictício, porque gera lucro, mas não gera valor, tá? A produção é o centro porque gera valor, mas no sentido do domínio da fase do capital, nem sempre a produção de valor é o centro do sistema, exatamente, tá? Então, assim, nós temos um capitalismo fictício, tá? Ele é real e é irreal ao mesmo tempo, ele pede para ser outra coisa, tá? E aí nós vamos debater quais são as consequências disso, como isso se desenvolve na atual era do capital. Nós vamos debater especialmente essa era, que começa na década de 70. Então é possível ver pelas eras do capital que nós estamos na última era do capital, tá? Que nós tivemos a comercial, a industrial, o imperialismo, que foi o financeiro, e o fictício. A quantidade de capitais em geral determina a quantidade de etapas do capitalismo em geral, tá? Eu vou adiantar aqui uma afirmação. Cada revolução industrial, a primeira, a segunda, a terceira, a chamada quarta revolução industrial, quinta revolução industrial, eu coloco na terceira, tá? Por quê? Porque é o mesmo, qualitativamente é o mesmo, é só um aprofundamento da terceira. Então, cada revolução industrial tende a durar em média 100 anos, tá? Do seu início à sua consolidação total, tende a durar 100 anos, tá? Por exemplo, a primeira revolução industrial começou no final do século XVIII e foi até o final do século XIX. É em média 100 anos. A segunda revolução industrial começa no final do século XIX e termina na década de 70 do século passado, do século XX. E a terceira revolução industrial começa mais ou menos na década de 70 e vai até, já no socialismo, se a gente vencer, até a década de 2070, tá? Até a década de 60, 50, 70. Então quer dizer que nós temos algumas décadas para mudar o mundo ou cairmos, né? Ou perdermos a civilização, tá? Então é isso, eu acho que o central fica claro, apesar de eu ter antecipar um assunto, fica claro que nós temos 4 tipos de capitais em geral, o comercial, o industrial, o financeiro e o fictício, e isso levou a 4 tipos de eras do capital. Logo, o capitalismo tem um fim, mas ele tem um fim necessário, nós não temos o tempo que quisermos para acertar, para mudar o rumo do mundo. Há um fim necessário no capitalismo, há um caminho do capitalismo, mas a gente tem que... não quer dizer que esse fim vai levar ao socialismo. Então a gente supera tanto a tese objetivista, que diz que o capitalismo vai ser superado pelo socialismo, quanto a tese subjetivista, que diz que o capitalismo só cai se a gente faz ele cair. Não, tá? Ele cai, mas não quer dizer que vem um socialismo. Então eu chamo eles de teoria fetichista, que aposta na objetividade da história, e a teoria subjetivista, né? Que é relacionalista, tá?
Então, são dois tipos de teoria que eu critico vou criticar durante todo esse curso, e fica o convite para ler o meu livro A Crise Sistêmica, que está o link embaixo no vídeo, que eu critico essas duas vertentes o tempo todo, a fetichista e a relacionalista. São opostos e são ambas erradas. E aí vamos demonstrar uma terceira solução, tá? Um meio termo que resolve os opostos, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, a gente continua o curso juntos.